Lucas capítulo 10, versículo 38 ao 42, diz assim o texto: Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o em sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se sentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha a ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Senhor, essa é a tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais real do que o jornal que nem saiu amanhã ainda. Ela é mais atualizada do que qualquer jornal. Ela é mais real que qualquer outra ideia ou profecia. Ela é a palavra absoluta de Deus. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor rasgue o nosso coração com ela nessa noite. Pedimos que o Senhor nos tire do ambiente do conforto para a terra do confronto, onde existe crescimento, onde existe avanço, onde o Senhor quer nos confrontar e nos fazer crescer, ó Deus. Repita comigo, diga: eu abro o meu coração para receber a boa semente da palavra. Eu abro a minha mente para receber a boa semente da palavra. Em nome de Jesus, amém. Uma casa para Jesus. Quando Jesus entrou no mundo, ele foi rejeitado em todas as esferas da sociedade. Ele foi rejeitado no seu nascimento em todas as casas de Belém da Judéia. Fecharam-se as portas para ele, por isso ele nasce numa estebaria. Jesus foi rejeitado na sua própria cidade, em Nazaré. Isso está em Lucas capítulo 4, se você quiser olhar depois. Jesus, no início do seu ministério, os próprios irmãos biológicos de Jesus, os filhos de Maria, não criam no seu ministério. Foi rejeitado pela sua própria casa. Isso está em João capítulo 7, versículo 5. Jesus foi rejeitado pelo seu próprio povo, pelos judeus. Está em João capítulo 1, versículo 11. E aqui está Jesus, o Criador do universo. Aquele que não apenas fez todas as coisas, mas através e por meio de quem tudo foi criado. Sem Ele, nada do que foi feito se fez, e Ele é rejeitado. Havia, porém, poucas exceções, e a principal delas era uma casa que se abriu para ele. Diga: uma casa faz a diferença. Uma casa faz a diferença. Havia uma casa onde ele era bem recebido. Havia uma casa que as portas sempre estavam abertas. Havia uma casa que acolhia Jesus na mesa, na sua sala. Havia uma casa onde Jesus podia descansar. Havia uma casa onde o pão vivo que desceu do céu se assentava na mesa. A casa de Betânia. A casa de Lázaro, Marta e Maria, que moravam em uma vila pequena chamada Betânia, que ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Não é à toa que Jesus amava tanto essa casa que nos 6 últimos dias que precederam a sua crucificação, Jesus ia durante o dia para Jerusalém, mas à noite voltava para Betânia, para passar a noite na casa dos seus amigos, na casa onde ele era bem recebido, na casa onde ele era acolhido. A casa de Betânia é um lugar de refúgio, é um lugar de paz, é um lugar de descanso, é um lugar de amor. A casa de Betânia simboliza uma casa para Jesus.
Vamos ver algumas características impressionantes de Betânia, dessa casa de Betânia. E todas elas descrevem o que o Senhor Jesus está buscando em cada cidade. Isso aqui vai descrever o que Jesus procura na cidade de Aveiro, vai descrever o que Jesus procura nesse sítio, vai descrever o que Jesus está procurando. Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Se os olhos do Senhor passarem sobre Aveiro hoje, ele precisa encontrar uma casa. Pergunte para a pessoa do seu lado: sua casa? Primeira característica dessa casa de Betânia. A casa de Betânia, para que você que está anotando, essa casa de Betânia, esse lar para Jesus, era uma casa onde Jesus era completamente recebido. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e uma certa mulher chamada Marta os hospedou em sua casa. Em Betânia, Jesus era sempre muito bem recebido, e era recebido com alegria. O que significa receber e acolher o Senhor Jesus? Significa dar a Ele o lugar de honra. Jesus não pode habitar numa casa que não lhe dá lugar de honra. Jesus não pode estar numa casa onde o lugar de honra não é seu. E a pergunta que fica a nós é: o que ocupa o lugar de honra na sua casa hoje? Eu tinha um grande amigo, um pastor muito querido, que dizia que na época que as baterias ficavam no meio do palco, vocês lembram dessa época? Eles diziam que daqui 1000 anos as igrejas cristãs evangélicas seriam desenterradas, e eles pensariam que nossos deuses eram baterias, porque ficavam no meio do palco. O que ocupa o centro da sua casa? O que ocupa o centro da sua vida? Parece ser uma pergunta complexa, sim ou não? Mas é de fato muito simples. Para saber o que tem prioridade na sua casa, basta olhar para o que você gasta mais tempo fazendo nela. Cutuque o irmão do seu lado e diga: Israel está pregando para você. Israel está a pregar para você. Com que você tem gastado o seu tempo? No que você tem empenhado a sua vida? No que você tem gasto os seus dias? Suas horas preciosas? Eu tive uma experiência em 2018, depois de perder um filho em 2017. Nós perdemos nosso primeiro filho, eu e Priscila. E depois de viver esse processo de luto, de batalha, de dor, nós engravidamos novamente do Emanuel, que é outro milagre. E 2 semanas depois de descobrir que nós estávamos grávidos do Emanuel, eu recebi um diagnóstico de um câncer. Um linfoma de Hodgkin, um câncer que dá em homens saudáveis entre os 20 e os 40 anos. E teve uma coisa que eu descobri, irmãos, durante esse processo, é que todo mundo sabe que o relógio está contando as horas. Mas quando o médico diz assim: se você não tratar, você tem 1 ano e meio de vida. Seu senso de urgência muda. Seu senso de prioridade muda. Eu só tenho 1 ano e meio para gastar intencionalmente cada minuto, cada segundo. Pois bem, deixa eu te atualizar. Quanto tempo você tem? Qual tem sido a sua prioridade? Se a gente pudesse puxar o tempo de visualização da tela da sua televisão, da tela do seu celular, e comparar num raio-x com o seu tempo de oração. Cutuque o irmão do seu lado e diga: Israel continua pregando para você. É fácil saber o que tem a prioridade em nossa vida, irmãos. É aquilo com o que gastamos mais o nosso tempo. Eu amo a minha esposa, nós somos casados há 14 anos menos 1, que eu não falo esse número. Que é o número de um partido lá do Brasil, que misericórdia.
14 anos menos um. Irmãos, tem uma coisa que eu descobri. Pergunte o quê? Pergunte o quê? Que amor não se fala, se demonstra. Eu posso falar para minha esposa 78 vezes durante o dia: você está linda, você é maravilhosa, eu te amo, como eu sou apaixonado por você, você é a dona dos meus sonhos, você cativou os meus olhos desde o dia. Eu posso ser o mais romântico que eu quiser, não tem o mesmo valor, o mesmo peso que lavar a louça do almoço. Não chega nem perto de colocar o lixo para fora sem ninguém ter que fazer. É verdade ou não, irmãs? O que eu estou querendo dizer com isso? Que eu posso dizer, mas se as minhas atitudes não estão dizendo, as minhas palavras perdem o valor. Nós podemos cantar o quanto nós quisermos para Deus: Tu és santo, és o dono da minha vida. Se nós não gastamos tempo com Ele, irmãos, nossa boca fala uma coisa e nossa vida está demonstrando outra. Como é que nós queremos ser chamados de homens de Deus, mulheres de Deus, se não gastamos tempo com Deus, a quem dizemos que amamos? Quer saber com o que você tem gasto mais e dado mais importância na sua vida? Olhe com o que você gasta mais tempo. Bill Hybels diz que tudo aquilo que é importante na sua vida precisa encontrar espaço na sua agenda. Minha saúde não era importante até eu ser diagnosticado com câncer. E, pasmem, eu continuo tendo só 24 horas no dia, você acredita? Mas agora eu tenho horário para dormir, eu tenho horário para comer certo, eu tenho horário para ir na academia. Apareceu o horário. Porque aquilo que tem importância vai encontrar espaço na sua agenda. Deus é importante para você, irmão? Deus tem espaço na sua agenda? Eu fico imaginando se nós tratássemos o Espírito Santo como uma pessoa de fato. Ele se assentaria para assistir os seriados que muitas vezes nós gastamos horas maratonando conosco, ou ele se levantaria e sairia da sala? Silêncio de velório, né? Cutuque o irmão do seu lado e diga: o Israel está pregado para você. Com que você tem gasto o seu tempo? Diga para quem está do seu lado: gaste o seu tempo aos pés de Jesus. Essa é a boa parte, porque pouco importa e apenas uma coisa é necessária. Diga para quem está do seu lado: uma coisa, irmão, é uma coisa, estar aos pés de Jesus. Estar aos pés de Jesus, numa casa onde Ele é bem-vindo, bem recebido. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Diga assim, diga: minha casa. Não, diga como alguém que crê. Diga: minha casa será como a casa de Betânia.
Uma casa onde Jesus tem o lugar de honra, uma casa onde Jesus é a prioridade, uma casa onde Jesus é o centro das atenções, uma casa onde Ele é bem-vindo, bem recebido, amado, desejado, uma casa onde a sua presença é o bem mais precioso que existe. Jesus não pode permanecer num lugar que não lhe oferece a primazia. Receber a Cristo significa receber também o seu chamado inteiro. Algumas pessoas querem receber Jesus como Salvador, mas não querem se comprometer com o restante do ministério de Jesus. Eu quero só um Deus que me salva, não um Deus que eu preciso servir. Se Jesus é o teu Salvador, isso te torna um salvo e um remido, amém, irmão? Quantos salvos e remidos no sangue do Cordeiro Jesus nós temos aqui hoje? Porém, Ele não é só seu Salvador. Se Jesus é o teu Senhor, isso te torna um servo. E quem serve não escolhe qual parte vai obedecer e qual parte não vai obedecer. Há uma correlação aqui. Uma casa onde Jesus é bem recebido é uma casa que recebe Jesus por completo. Recebe Jesus como seu Salvador e seu Senhor. Sabe, os discípulos tinham uma visão limitada de Jesus. Pode encher, varão, sem dó de ser feliz, viu? Porção sacudida, recalcada. Isso, obrigado, Deus te abençoe. Os discípulos tinham uma visão acerca de Jesus como seu Salvador. Mas sabe quando eles enxergam Jesus como Senhor? Muitos teólogos afirmam que é logo depois do Sermão do Monte, quando Jesus entra no barco, quando Jesus manda os seus discípulos à frente para atravessarem, e Jesus vai orar, e Ele vai encontrar com seus discípulos andando por sobre as águas. Alguns ali enxergam Jesus como alguém que está dominando sobre as leis do universo. Mas um outro fato que demonstra esse choque, esse contraste dos discípulos, é quando uma tempestade acomete um barco parecido como esse. E os discípulos estão desesperados no convés, sem saber o que fazer. E Jesus está lá embaixo, dormindo. E os discípulos descem, chamam Jesus: Mestre, não te importa que pereçamos? A palavra diz que Jesus levanta e diz: homens de pouca fé. E Ele dá uma ordem: ventos, mar. E o susto dos discípulos é: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem o falar, lhe obedecem a voz? A partir desse ponto, eles compreendem que Jesus não é apenas o Salvador, Ele é Senhor. Ele é Senhor sobre a terra, Ele é Senhor sobre o vento, Ele é Senhor sobre o mar, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Logo depois Ele subjuga os demônios. Jesus não precisa nem expulsar demônio, o demônio já vem se confessar e se entregar. Jesus entra na cidade, o texto diz: entrando Jesus na cidade, um endemoniado gadareno vem até ele e diz: por que o Senhor vem nos incomodar? Jesus está andando, irmão. Você percebeu? Ele está andando. Cutuca o irmão do seu lado e diga: o seu andar em santidade vai incomodar o inferno. Só o seu andar. Só o seu andar. Você é a luz do mundo, você é o sal da terra. Uma casa onde Jesus é bem recebido. Diga: a minha casa será como a casa de Betânia. Olha o que acontecia nessa casa. Preste atenção. Receber a Jesus não significa apenas receber o ministério de Jesus, mas também receber aqueles que pertencem a Ele. Em algumas ocasiões Jesus deixou isso muito claro. Mateus capítulo 10, versículo 40. Marcos capítulo 9, versículo 37.
Lucas, capítulo 10, versículo 16, e João, capítulo 13, versículo 20. A marca principal dos discípulos de Jesus deve ser o amor ao próximo. Mas a marca principal de uma casa onde Jesus é bem-vindo é que os amigos de Jesus também são. Uma das marcas dessa casa de Betânia é que eles recebiam a todos os que Cristo Jesus recebia. Jesus sempre estava acompanhado dos seus 12 apóstolos e dos discípulos, tanto homens quanto mulheres, e todos eram bem recebidos nessa casa em Betânia. Isso deve acontecer, irmão, em cada casa que hospeda um grupo pequeno, em cada casa que recebe uma casa de paz, em cada lugar aonde uma casa se abriu para receber Jesus. Os amigos de Jesus também são bem-vindos. Os discípulos de Jesus são bem-vindos numa casa como a de Betânia. Jesus é o cabeça e a igreja é o corpo de Cristo. Portanto, fazer algo diferente é dizer: Senhor, nós queremos o Senhor, mas não queremos comunhão com o seu corpo. Não, Israel, sabe o que é? Eu gosto de ir na igreja, eu só não gosto quando a igreja vem aqui em casa. Como é que eu amo só o rosto da minha mulher e não amo o resto? Como é que eu amo só aquilo que eu posso ver? Aquilo que é para eu ter intimidade eu rejeito. Pergunte para o irmão do seu lado: como? A comunhão dos santos, a reunião dos remidos, o ajuntamento dos santos, a congregação daqueles que foram transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Vou ao mais pesado. A Bíblia diz que nesse lugar onde tem comunhão, onde é que vai ter comunhão aí? Diga: na minha casa vai ter comunhão. É na minha casa, que vai ser como uma casa de Betânia, vai ter comunhão. A palavra diz que nesse lugar onde há comunhão, onde há união, onde há unidade, é o lugar onde Deus ordena a bênção e a vida para sempre. A bênção e a vida. No lugar onde tem unidade. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em unidade. É como o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão. É como o orvalho que desce sobre o irmão. E ele termina dizendo: ali é onde Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Diga: a minha casa será como a casa de Betânia, um lugar onde Deus ordena bênção e vida. Bota a mão sobre quem está do seu lado e diga: eu te abençoo, eu declaro vida sobre você, eu declaro vida sobre a sua casa, eu declaro vida sobre a sua família, eu declaro vida e bênção da parte do Senhor sobre você. Se alguém crê, se manifesta aí, faz um barulho santo, faz alguma coisa para eu saber que você está aqui. Jesus está em busca de um lar, de uma casa onde ele seja recebido, seus discípulos sejam acolhidos. A casa de Betânia é o lugar onde homens e mulheres são discípulos. Na casa de Betânia tinha ela uma irmã, Lucas capítulo 10, versículo 39, chamada Maria, e essa estava assentada aos pés de Jesus. Nessa cena, Maria está sentada na sala junto com 12 homens, discípulos de Jesus, enquanto Marta está na cozinha preparando um bacalhau com batatas ao murro. Alguém recebe? Diga amém. Agora vocês dizem. Opa. Preparando uma francesinha. Mas preste atenção. O que Maria fez não era algo aceito pela cultura, não era algo aceito pela sociedade da época. Uma mulher está no meio dos discípulos, contrastante. Jesus era cheio de contrastes. O feminismo precisa aprender com Jesus. Jesus abriu espaço para as mulheres. Jesus ressignificou o que é acesso. Jesus não via diferenciação entre uma discípula e um discípulo. Todos têm acesso. Numa casa onde Jesus é recebido, todos têm acesso. Numa casa onde Jesus é recebido, todos têm acesso.
Os rabinos da época não aceitavam mulheres como discípulos. Jesus era uma exceção à regra. Ele foi o único mestre daquela época a incluir mulheres no seu ciclo de seguidores mais próximos. Isso representou uma quebra de paradigma, uma valorização das mulheres. Mas Marta reclama. Porém ouviu de Jesus que Maria havia escolhido a boa parte, e essa não lhe seria tirada. Irmãos, a maior prioridade da nossa vida deve ser conhecer o Senhor Jesus, amá-lo, servi-lo de todo o nosso coração. A casa de Betânia é um lugar onde homens e mulheres se sentam aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra. A casa de Betânia deve ser como cada uma das nossas casas, um lugar onde a palavra de Deus é pregada com amor, dedicação, graça, unção e compaixão. Bota a mão no seu peito e diga: a minha casa precisa ser como a casa de Betânia, um lugar onde os discípulos são formados. Terceiro, a casa de Betânia é um lugar onde Jesus é amado e cria laços de amizade profunda. Havia um homem chamado Lázaro que era de Betânia, do povoado de Maria, sua irmã, e Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara com os pés e os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Aquele a quem amas. João capítulo 11, versículo 11. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: o nosso amigo Lázaro morreu, mas vou até lá para acordá-lo. A casa de Betânia, preste atenção, é um lugar onde Jesus ama os seus amigos. E mais do que isso, os seus amigos sabem que são amados. Seus amigos sabem que são amados. Uma coisa é você saber que Jesus te ama. Outra coisa completamente diferente é você saber, ter consciência de que você é amado por Deus. Você é amada por Deus. Deixa eu te refrescar na memória. Você é amado por Deus. Você foi concebido em Deus. Deus te chamava pelo seu nome quando você ainda era uma substância informe no ventre da sua mãe. E todos os seus dias já estavam escritos. E Ele já te chamava pelo seu nome à existência. Você é amado, você não é um erro, você é um projeto de Deus. Você foi planejado, sonhado, executado. Você é um projeto de Deus que nasceu para dar certo. Nasceu para dar certo. E a palavra diz: aquele a quem amas. Quem afirma que é amado por Jesus foram as irmãs de Lázaro. Dizem: Jesus, aquele a quem você ama. E nós sabemos disso. Irmão, preste atenção. Olha a situação. É possível, irmão. É possível servir sem amar. Você pode se envolver com a obra de Deus sem ter envolvido com Deus da obra. Desculpa. Você pode fazer a obra de Deus sem Deus. Você pode servir sem amar, mas é impossível amar sem servir. Quem ama serve. Quem ama se envolve. Quem ama se doa. O amor se doa. Quem ama se voluntaria. É possível, irmão, subir aqui para cantar sem amor, mas é impossível amar e não querer servir. Impossível. Marta está servindo, Maria está aos pés. Por que Marta servia? Porque ela amava. Amava. Todo mundo sentado, ela pensou: francesinha. Quem ama serve. Preste atenção, no templo frio de Jerusalém, os religiosos rejeitaram a Jesus. Porém, no calor de uma casa em Betânia, Lázaro, Maria e Marta recebiam Jesus e estreitavam laços de amizade profundo com Ele. Na casa
de Betânia. Uma casa, irmãos, que recebe uma célula, que recebe um grupo pequeno, uma casa que recebe uma casa de paz, precisa ser um lugar acolhedor, amoroso, fervoroso, avivado, o lugar onde Jesus é muito, 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 muito amado. Diga: a minha casa será como a casa de Betânia, uma casa onde Jesus é recebido. A minha casa será como a casa de Betânia, o lugar onde há discipulado. E a minha casa será como a casa de Betânia, um lugar onde Jesus manifesta o seu amor e os seus discípulos sabem que são amados. Na casa de Betânia. Quarto ponto: a casa de Betânia era um lugar de ressurreição. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Vem comigo aqui. Nós meditamos um pouco de tempo atrás que Maria e Marta mandam um aviso até Jesus, dizendo: Jesus, o teu amigo a quem amas está doente, vem depressa. Irmão, Betânia fica a uma distância, meu apóstolo, de 3 horas de Jerusalém. Eu corri 3 quilômetros ontem, na esteira. Eu demorei 19 minutos. Jesus era mais magrinho que eu. Eu acho que ele fazia com a sandalinha ali uns 17 minutos, 3 quilômetros. Jesus demora 4 dias para chegar. Um teólogo que escreve diz: Senhor, se tratas assim os teus amigos, não me assustes de que tenhas tão poucos. Amigo de Jesus, amém? Teve prioridade na fila não, irmão. Jesus propositalmente se atrasa. Deixa eu te contar uma coisa. Tem coisas na sua vida que vão precisar morrer para se tornarem testemunhos. Talvez essa não é a palavra que você queria ouvir hoje, mas é a palavra que você precisa ouvir hoje. Algumas coisas na sua vida vão ter que morrer para se transformar em testemunho. Eu vou repetir: algumas coisas na sua vida, na sua história, na sua casa, vão ter que morrer para que isso se torne um testemunho. Jesus chega em Betânia, pede para abrirem a pedra. Removam a pedra, disse Jesus. Irmãos, depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, dizendo: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e um rosto envolto num pano. E disse-lhe Jesus: tirem a faixa dele e deixem-o ir. Irmãos, esse texto mostra que Lázaro, o amigo de Jesus, havia morrido. E o Senhor ficou profundamente triste. É um dos poucos textos que fala que Jesus chorou. Preste atenção, na casa de Betânia é um lugar onde a morte perde a vez. Eu vou repetir: na casa de Betânia é o lugar onde a morte perde a vez. Na casa de Betânia é o lugar onde o cheiro do luto não dura muito tempo. Na casa de Betânia é o lugar onde a vida em abundância entra pela porta. Numa casa como a de Betânia é o lugar onde o pão da vida se senta na mesa e a morte não consegue permanecer. Numa casa como a casa de Betânia é a sua casa, meu irmão. Sua casa será assim, um lugar onde o pão vivo que desceu do céu traz a vida e vida em abundância. Na sua casa, numa casa como a casa de Betânia. Preste atenção,
No meio da igreja pode haver esfriamentos, sofrimentos, dores, morte. Porém aquele que é a ressurreição e a vida está conosco, nos enchendo de fé, de esperança, da certeza sobre a vitória sobre a morte. Vocês têm um testemunho vivo aqui, que é o apóstolo. O pão da vida alimenta a sua vida, alimenta o teu corpo, alimenta a tua mente, alimenta o teu coração, alimenta o teu ser. As situações mais difíceis de doença até morte, Jesus faz nascer desse lugar uma vida ressurreta. Irmão, preste atenção, toda crise que você enfrenta é uma oportunidade dada por Deus para você redescobrir Cristo em uma nova e gloriosa experiência. Experiência. Nós gostamos muito de falar que adoramos, servimos e amamos a Deus, sim ou não? Quantos aqui amam o Senhor? Dizemos, tu és Shalom, tu és a minha paz. Shalom do hebraico é nada quebrado, nada faltando, tudo no lugar. Shalom numa casa para um judeu é quando não tem nada quebrado, quando não está nada faltando e tudo está no lugar. Só que a paz de Deus só vem para um ambiente que antes estava turbulento. Nós dizemos, Senhor, tu és Jeová Rafá, o Deus que cura. Só que preste atenção, Deus só cura quem está doente. Você nunca parou para pensar nisso, né? Deus só cura quem está. Muitas vezes Deus vai permitir. Ele não envia, mas Ele permite. Para que, Israel? Para que a glória dele se manifeste, para que o poder dele se manifeste, para que o milagre aconteça. Toda dificuldade que se levanta diante de você, deixa eu profetizar sobre o seu 2025. Todo gigante que se levantar contra você, toda muralha, toda fortaleza que se levantar contra você, é promoção do céu disfarçada. É Jericó que vai cair, é Golias que vai cair, é acesso ao palácio, é acesso a lugares novos, é acesso a novos ambientes, novas estações, novas atmosferas. Deus vai te dar favor diante dos homens, como Ele fez com José. Ele vai abrir as portas, porque você perseverou. Persevere um pouco mais. Um pouco mais. Ah, Israel, mas já faz 4 dias. Já cheira mal. Eu não estou preocupado com o que a terra está dizendo. Eu estou preocupado com o que a boca daquele que criou o céu, a terra e o mar está falando. E se ele vira para a tua situação hoje e diz, volte à vida, vai ter vida. Não julgue ninguém pelo meio da história, irmão. Não julgue ninguém pelo meio da história. Tem muita gente que a gente julga pelo meio da história. Ah lá, não vai dar em nada, ó. Quem olhava para Lázaro? Que é isso, hein, Lázaro? Ó? Valeu a pena esse tanto de tempo com Jesus aí que você gastou? Amigão, hein? Ó. Que amigo bacana que você tem, que amigo legal, que amigo fish. Sabe que você está doente, não vem te ajudar, deixa você morrer. Repita comigo, diga, se a história não acabou, é porque não é o fim. E se não é o fim, tudo pode mudar. 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 Com Jesus tudo pode mudar. A qualquer hora pode mudar. A qualquer momento vai mudar. Todos nós admiramos José do Egito, sim ou não? Um dos maiores governantes que o mundo já viu. O homem que tinha um espírito de liderança. No lugar onde José do Egito pisava, ele liderava. Ele liderava.
E muitos de nós, muitas vezes, pedimos: Deus, me dá o favor que José tinha diante dos homens. José era um homem que tinha favor, irmãos. Favor diante dos homens. Mas quantos aqui querem ser vendidos como escravos pelos seus irmãos? Ninguém. Não. Quantos aqui desejam ser acusados injustamente pelo seu patrão de ter pego a própria esposa? Não? Líder, quem quer ser líder? Líder. Líder dos presos. Esse é o currículo de José. A gente olha só a ponta do iceberg e escreve para baixo. Tem uma história. Não julgue ninguém pelo meio da história, irmão. Pastor Márcio Valadão, um pastor muito amado por mim, ele diz uma frase que é uma das mais simples e das mais profundas. É como termina a história que conta. É como termina que se conta a história. Quem sabe alguém olhou para José e disse: olha lá, olha o sonhador lá, vendido como escravo. Olha o sonhador lá, ó, preso na masmorra. Não julgue ninguém pelo meio da história. Ninguém. Se não acabou, não é o final da história, irmão. E se não é o final da história, Deus pode mudar a sua história, como mudou a história de Lázaro, ressuscitando Lázaro dentre os mortos. Agora vem comigo, diga: a minha casa será um lugar de ressurreição. Preste atenção. Quinto ponto. Eu já estou acabando, mais uns 45 minutos eu termino. Prometo. Quem topa fazer uma vigília aí hoje? Viu, apóstolo? Já tem o pessoal para vigília, a gente sai para jantar, eles ficam aí. Quinto ponto. A casa de Betânia é um lugar de libertação das ataduras. Diga: a minha casa vai ser um lugar onde as pessoas são libertas. Onde as pessoas são libertas. Preste atenção nesse texto. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas, e com o rosto envolto num pano. E disse-lhes Jesus: tirem as faixas e deixem-o ir. Detalhe pequeno, vem comigo aqui. Quem fez o milagre? Mais uma tentativa. Quem fez o milagre? Mas quem tirou a pedra? A gente é muito bom em terceirizar, né? Quem tira a pedra, irmão? Quem tira a pedra para o milagre acontecer? Bate assim, ó. Diga: sou eu. Jesus vira para os seus discípulos e diz: tirem a pedra. Quais pedras eu e você precisamos nessa noite retirar do caminho, para que aqueles que estão mortos possam vir para a vida? Quais são as pedras que você precisa retirar do seu caminho para liberar o acesso das pessoas a Jesus? Preste atenção, irmãos. As dificuldades que vocês enfrentam aqui em Portugal são as mesmas que nós enfrentamos no Brasil. A diferença é que aqui é euro e lá é real. O pau está quebrando mais lá. Lá está pior. Se aqui tem que trabalhar 2x, lá nós temos que trabalhar 5. Mas voltando no tema, o que é prioridade na sua vida tem que ter espaço na sua agenda. Muitas vezes eu saio de ministrações, eu rodo o Brasil inteiro, irmão. Esses dias eu fui ministrar em Urucuritama, nome de tribo indígena, porque é lá perto mesmo. Eu peguei um avião, saí de Curitiba, pousei em São Paulo. Peguei um avião, saí de São Paulo, pousei em Brasília. Peguei um avião com 3 horas e 20 de voo, pousei em Manaus, no Amazonas. Saí de Manaus, peguei um avião 1 hora e 10 até Tefé.
que é uma cidade no coração da Amazônia. De Tefé eu subi 2 horas e 40 de barco para chegar em Urucuritama para pregar. Subi, ministrei a adoração, preguei, entrei dentro do barco de novo. Voltei tudo durante a madrugada. Cheguei em Curitiba às 6 da tarde. 8 horas da noite eu estava na minha célula. Porque o que é prioridade para mim tem espaço na minha agenda. Depois eu durmo. Minha célula nesse dia foi mais curta, foi de 8 às 9h30. Foi uma maravilha, Jesus veio, ganhamos 2 pessoas para Jesus. Missão cumprida. Digo, o que é prioridade tem que ter espaço na agenda. Preste atenção aqui. Quem faz o milagre? Quem retira a pedra? Diga eu. Nós é muita gente. Nós, quem vai primeiro? Nós. Diga eu. Eu retiro a pedra. Você retira a pedra do acesso. É você quem retira a pedra do acesso daquele seu amigo na empresa que trabalha com você e que precisa de acesso à presença de Jesus. Quais são as pedras que nessa noite o Senhor está te mostrando que você precisa remover? As pedras para que as pessoas tenham acesso. De repente é um jantar. Recebe a dica. Um almoço que você vai pagar para alguém. Um presente que você vai semear. Estava conversando com uma senhora num outro culto que eu fui pregar, e ela falava, eu conversava com o meu amigo do trabalho há 4 anos, e eu contava sobre as coisas de Deus para ele, mas eu nunca tinha convidado ele para ir na igreja. No dia que eu convidei ele para ir no culto, ele falou assim: tem 2 anos que eu oro para você me convidar. Aí ela disse assim, calma. Ela disse assim: se eu soubesse que era tão fácil, eu tinha feito antes. Irmão, qual é a dificuldade de tirar a pedra? Tira a pedra. Tira a pedra. Diga para o irmão do seu lado: tira a pedra, irmão. Empurra rápido. Quem sabe a pedra que você tem que empurrar nessa noite é uma ligação para o seu pai, uma ligação para sua mãe, um pedido de perdão para alguém. É se arrepender mesmo tendo razão. Eu estou certo, mas me perdoa, porque eu quero remover a pedra, para que você tenha acesso àquilo que está mudando a minha vida. Eu quero que você tenha acesso à palavra de vida eterna como eu tive. Diga: Jesus faz um milagre, mas quem tira a atadura é a gente. Irmão, desculpa, talvez não é a palavra que você queria ouvir hoje, mas é a que você precisa. Deixa eu te contar uma coisa: quem ressuscita dos mortos? Diga Jesus. Quem devolve a vida? Diga Jesus. Mas quem é que tira a atadura, irmão? É nossa tarefa cuidar daqueles que Jesus nos manda. Nossa tarefa. Quem tira as ataduras não é o próprio Jesus, são os discípulos. Somos eu e você que vamos tirar a atadura do vício, vamos tirar a atadura da pornografia, vamos tirar a atadura da bebedeira, vamos tirar a atadura das drogas, nós vamos tirar a atadura da maldade, nós vamos tirar a atadura da mentira, nós vamos tirar a atadura. Somos nós que cuidamos, que limpamos. Somos nós, os discípulos mais maduros de Jesus, que cuidam daqueles que estão nascendo de novo. Somos nós. Diga: a minha casa será como a casa de Betânia, um lugar onde tem ressurreição,
um lugar onde as amarras caem ao chão. Se prepare para ver grilhões caindo. Se prepare para ver pessoas sendo libertas na sua casa. A sua casa será um lugar onde o Rei dos Reis, aquele que liberta o cativo, habita. Sua casa. Sua casa. A casa de Betânia é um lugar onde os milagres se sentam na mesa. Em uma outra narrativa bíblica dos escritores do Evangelho, vai dizer que os discípulos, Jesus, Maria, Marta, João, Maria, Marta, Lázaro e Simão. Simão o leproso, diz o texto. Os teólogos afirmam que Simão era conhecido como Simão o leproso. Mas para ele estar sentado numa mesa, ele havia sido curado. A maioria dos teólogos afirma que possivelmente Simão o leproso era pai de Lázaro, Maria e Marta. Por isso ele está na mesa. Por isso a ordem de prioridade é essa: na casa de Simão o leproso estão Marta, Maria, Lázaro, Jesus e os seus discípulos. A sua casa será um lugar onde os milagres sentam na mesa. A sua casa será um lugar onde a ressurreição senta na mesa. A sua casa será um lugar onde o discipulado acontece na mesa, na sua casa. Atos capítulo 2 vai dizer: e perseveravam unanimemente na oração, no partir do pão, nas casas e no templo. O que Jesus procura, irmãos, é uma casa. Uma casa. A casa de Betânia é um lugar tão importante. Fica de pé para parecer que está acabando. Lucas capítulo 24, do versículo 50 e 51 diz assim: então os levou para Betânia. Para onde? Betânia. E levou-os fora até Betânia. E levantando as suas mãos, os abençoou. 51. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. Todos conhecem a história de Jesus. Jesus morre. Ele é julgado, açoitado, padece morte e morte de cruz, é sepultado num túmulo, ressurge ao terceiro dia, glorioso em glória e em poder, aparece para Maria, aparece para os discípulos, aparece para 300 pessoas. Mas na hora de se despedir, para onde é que ele vai? Bota lá, pecador. Cadê o varão? E levou-os fora até. Jesus vai se despedir dos seus amigos e dizer: eu volto logo. Mateus 28 vai dizer: e todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a fazer tudo o que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Eu sou fruto de uma casa que se abriu para receber Jesus.
E tinha um pregador que fazia um tratado teológico acerca de um texto de Romanos complexo, de maneira escorreita, a ponto de uma criança de 8 anos compreender. Ele explicava a diferença entre o homem carnal e o homem espiritual. E aquele pregador chamado meu pai elaborou de uma maneira tão complexa que uma criança de 8 anos conseguiu entender e disse: o homem carnal é como uma lagarta, machuca quem encosta, só come para alimentar seu próprio ventre, busca apenas os seus interesses. Mas se essa lagarta se permitir entrar num casulo chamado arrependimento, será transformado numa crisálida, e desse lugar de crise vai ser transformado para alcançar as alturas para o qual ela foi criada. Esse casulo chamado Espírito Santo faz uma mudança de dentro para fora. E ali, em uma casa que se abriu para Jesus, eu tomei a decisão de segurar nas mãos dele e nunca mais soltar. É por isso que eu não negocio a minha casa. É por isso que eu não fecho a minha casa para que uma pessoa... Um dia eu tive que dar um aconselhamento, apóstolo. Lá no Brasil as coisas são diferentes daqui, eu entendo. Um irmão chegou para mim e disse: Israel, eu tive que cancelar minha célula, minha casa de paz, porque eu comprei um tapete persa e eu não queria que os irmãos pisassem no meu tapete. E aí ele fez a pergunta que ele não poderia fazer. Ele disse: o que você acha? E aí eu disse: irmão, com a franqueza de um português, o carinho no coração que tenho por você, que é o mesmo que tenho pelo asfalto da rua, se embrulhe no seu tapete e vá para o inferno com ele. Ele se assustou, me olhou: como assim? Eu falei: como assim não? Vem cá. Quantas pessoas vão deixar de encontrar uma palavra de salvação por conta do seu tapete? Quantas casas e famílias, casais, vão se divorciar porque você fechou sua casa? Quantos destinos não serão mudados e transformados por conta do seu tapete? Quantas crianças não vão crescer na fé ouvindo a palavra de Deus por conta do seu tapete persa? Então, irmão, você me desculpe, vá para o inferno com o seu tapete. O irmão nunca teve a brilhante ideia de dobrar o tapete, fazer a célula e depois abrir, não? Eu não havia pensado nisso. Falei: agora que eu te mandei para o inferno, remova as pedras. Ah, Israel, mas não é da minha cultura. Remova as pedras. Também não era da cultura de Jesus dar acesso a uma mulher, e ele deu. Se Jesus rompeu com os traços de sua cultura, por que você não pode romper com os seus? Eu acho que essa é uma boa palavra para vocês esse ano. Sabe, eu ia pregar sobre outra coisa. Sabe o que eu ia pregar? Ciclos e estações do louvor. Está ali o texto. Passado, memorial. Presente, gratidão. Futuro, profecia. Deus mudou na hora. Vou repetir. Talvez não é a pregação que você queria ouvir hoje. Eu te pediria até perdão, mas foi o Espírito Santo que mandou pregar, então eu não posso pedir perdão. Não é a que você queria, mas é a que você precisa. Você precisa remover as pedras nessa noite.
as pedras, remova as pedras, remova as pedras. Dê acesso às pessoas, dê acesso às pessoas. Deixe que as multidões ressuscitem para Jesus através da sua casa. É como termina que se conta. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Coloca para a gente. Eis que estou à porta. E bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Na sua casa, e abrirá porta. Tudo que Jesus procura não é uma casa, é sua casa. Sua casa. Diga assim: a minha casa será como a casa de Betânia. Levanta a tua mão direita para profetizar isso, vai. Diga: será um lugar onde Jesus é recebido completamente, como meu Salvador, como meu Senhor. Será uma casa onde o discipulado acontece. Será uma casa onde o amor é manifesto. Será uma casa onde os milagres acontecem. Será uma casa onde as ataduras vão ao chão. Será uma casa onde o pão da vida se assenta na minha mesa.